Hello, students! Então, pessoal do quinto ano, a gente está na semana de review, ok? Revisão, só um instante. Opa! Pronto, chegou. Veio só um erro aqui, mas vai dar certo. Ok? Então, para vocês do quinto ano que estão vendo essa aula, se vocês estiverem vendo pela manhã, good morning. Se estiverem vendo a aula só pela tarde, good afternoon. Se estiverem vendo a aula já à noite, good evening. Ok? Na nossa review de hoje, a gente vai falar aqui com o I have many friends, de acordo com o que está aí no roteiro de vocês. Ok? Então, a gente vai falar sobre, começando aqui sobre subject pronouns, que são os pronomes aqui pessoais. Nós temos o I, eu, ok? You, você ou tu. He, ele, ok? She, ela. It quer dizer ele ou ela, mas não se refere a pessoas. Pode ser um animal, pode ser um objeto, certo? Pode ser um estado da natureza. Enfim, pode ser qualquer coisa, mas não pode ser pessoa. It, ok? Agora aqui vamos para os plurais. Nós temos o you, que quer dizer vocês, ok? You, vocês. Em seguida nós temos o we, que quer dizer nós, ok? E o they, que quer dizer eles ou elas, ok? They. Pode ser para animal, pode ser para pessoa. Nesse caso aqui do they, certo? É para todos, ok? Eles ou elas. Em seguida a gente tem aqui, olha, no singular, na primeira pessoa, I, eu. No plural, no singular, segunda pessoa, you, você ou tu. Na terceira pessoa a gente tem três, ó. Tem o he, que é ele, o she, que é ela, o it, que é ele ou ela, não pode ser usado para pessoas. A primeira pessoa do plural agora, we, que quer dizer nós, we. You quer dizer vós ou vocês. Tanto faz o you do plural como do singular, pode ser você ou vocês, ok? Depende muito da situação. They, aqui, dos três aqui, essa é a terceira pessoa do plural, they quer dizer eles ou elas. Tanto faz para pessoas como para animais ou como para objetos, ok? O he com he, ele com ele dá they, eles, ok? O she com she, ela com ela dá they também, quer dizer elas, ok? They pode ser eles ou elas, então não tem problema. O he com she, que é ele com ela, dá they, que são eles, né? Pode ser ele e ela aqui ao mesmo tempo. O it com o it dá they, que é, o it pode ser invariável para animal ou objeto, então pode ser eles também, ok? O I com o you, que é o eu com você, quer dizer nós, ok? We. O you com you, você com você, a gente referindo a duas pessoas, pode ser you, vocês, ok? O you com you e com you, três pessoas, certo? Também vocês, sem problema nenhum, certo? De dois ou mais pode ser vocês. O you com he com she, você com ele e com ela. É you também, ok? Vamos entender o verbo to have, que é o verbo ter, ok? Então aqui nós temos duas conjugações do verbo to have, que é o has e o have. Agora a gente vai saber para quem eles são usados. O I have, ok? Exclusivamente o I have, eu tenho, ok? O have, que é a conjugação have, vai exclusivamente para o I aqui na situação singular. Okay? E o has vai para o he, she e do it, certo? He has, she has, it has. Ele tem, ela tem, ele ou ela tem, ok? E aqui no plural a gente já tem o we, you e o they, todos três para o have, conjugação have. We have, nós temos. You have, vós ou vocês têm. They have, eles ou elas têm. Ok? E o passado do verbo have é had. Ok? Então aqui na afirmativa, ó, I have a sister and a brother. Eu tenho um irmão e uma irmã.
My mother has 2 sisters. Minha mãe tem 2 irmãs. My father has 1 brother. Meu pai tem um irmão. We have a dog and a cat. Nós temos um cachorro e um gato. Ok? Então é só entender. Have, I have, you have. Você tem, eu tenho, você tem. You, he, she e it, a gente usa para eles o has. Ok? E para os outros demais, para o we, para o you e para o they, nós usamos o have. Ok? Agora o verbo wear, que é o verbo vestir. Ok? Nós temos aqui, olha, o verbo wear. I wear, you wear. Eu visto, você veste. He wears, she wears. Ele veste, ela veste. Ok? He wears, ele veste. She wears, ela veste. Ok? We wear, you wear, they wear. Nós vestimos, vós vestis, ou então vocês vestem, e eles ou elas vestem. Ok? Agora aqui na coluna negativa. I do not wear. Eu não visto. He does not. You do not wear. Você não veste. He does not wear. Ele não veste. She does not wear. Ela não veste. We do not wear. Nós não vestimos. You do not wear. Vocês não vestem. They do not wear. Eles ou elas não vestem. Lembrando que a combinação do do mais o not, a gente pode dizer don't, certo? Do not, don't. A gente juntou os dois. E o does ou not é doesn't. Does not, doesn't. Então eu posso dizer I don't wear. You don't wear. Desculpe. Aqui pro he, pro she doesn't wear. Aliás, he doesn't wear. She doesn't wear. Ela não veste. Ok? We don't wear. You don't wear. They don't wear. Ok? E aqui, como eu vou fazer uma pergunta, como é que fica? Do I wear? Ok? O auxiliar do vem lá no começo. Ó. Do I wear? Eu visto. Do you wear? Você veste. Does he wear? Ele veste. Does she wear? Ela veste. Do we wear? Nós vestimos. Do you wear? Vós ou vocês vestem. Do they wear? Eles ou elas vestem. Ok? Então, aqui quando a gente vai montar uma pergunta, nós usamos o auxiliar do aqui antes do pronome. Antes do I, do you, do she, do he, certo? Nós usamos o do. Aliás, do he e do she nós usamos o does, né? É diferente do does, ok? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre clothes, que são roupas. Nós temos aqui a jacket, a t-shirt, os shorts, a pants, a blouse e o jeans, ok? Jacket, jaqueta, t-shirt, a blusa, shorts, que é o calção, pants, que são aqui as calças, blouse, que é a blusa, e jeans, que é o jeans, certo? Lembrando que é importante vocês prestarem atenção na escrita dessas palavras que estão aí, tanto aqui como está aí no livro de vocês, certo? Na página indicada aqui dessa nossa revisão. Accessories, para acessórios, o que coisa que a gente usa? Nós temos aqui o cap, que é o boné, temos as gloves, que são as luvas, temos aqui a tie, que é a gravata, temos aqui os sunglasses, que são os óculos, e por último nós temos aqui o watch, que é o relógio de pulso, ok? Vamos falar um pouquinho também de footwear, que são aqui os calçados, ok? Temos aqui os sneakers, que são os tênis, temos aqui os flip-flops, que são as chinelas, temos aqui os shoes, que são os sapatos, temos aqui sandals, que são as sandálias, e por último as boots, que são as botas, ok? Boots. Atenção sempre na maneira como são escritas as palavras, certo? Para jewelry, que está aqui a joalheria, nós temos aqui ó, o necklace, que é o cordão, ok? Temos o ring, que é o anel, temos aqui o bracelet, que é a pulseira,
E temos aqui a earrings, que são os brincos, ok? Que é mais voltado para o público feminino, né? Para as mulheres e as meninas, ok? Então, necklace, ring, bracelet e earrings. Prestem sempre bastante atenção em como está escrito aqui e aí no livro de vocês, ok? A maneira em como é escrita cada uma dessas palavras, ok? A gente tem mais alguns complementos aqui, ó. A skirt, uma saia, a t-shirt, uma blusa, uma camisa, socks, que quer dizer meias, jeans, que é o jeans, mesmo que nós usamos, trousers, que pode ser calças. Lá na Inglaterra chamamos de trousers, nos Estados Unidos nós chamamos de pants, ok? Pode estar pants aí no livro, certo? Então, trousers, lá na Inglaterra, que é calças, e pants, que também é calça, só que é usado nos Estados Unidos. A shirt, que é a blusa, a dress, que é o vestido, a hat, que é o gorro, também hat pode ser chapéu, shorts, que são calção, ok? Nós temos aqui os shoes, que são os sapatos, ok? Aqui em seguida, what are you wearing? Essa pergunta que você pode estar fazendo para a pessoa. What are you wearing? O que você está vestindo? I am wearing, eu estou vestindo, e você falaria as peças de roupa. Né? Vocês poderiam até trabalhar com cores, né? Orange jeans, que é os jeans amarelos, brown shoes, que é os sapatos marrons, blue skirt, que é blue shirt, que é a blusa azul, aqui a blusa por dentro, né? A white t-shirt, que é a camisa branca, blue shorts, que é os shorts azuis, a blue skirt, que é a saia azul, ok? Então aqui eu falei tanto de cores como de peças de roupas aqui, certo? Como você vai se definir da maneira como você está vestido em inglês. What is she wearing? O que ela está vestindo? She is wearing, ela está vestindo, no caso dela aqui, a white t-shirt, uma camisa branca, blue shorts e shorts azuis, né? What is he wearing? O que ele está vestindo? He is wearing, ele está vestindo orange jeans, né? Jeans laranja, brown shoes, os sapatos marrons, blue shirt, que é a camisa por dentro aqui que é azul, ok? E assim vocês poderiam trabalhar, certo? What is she wearing? She's wearing, que pode falar aqui, no caso temos cores, e aqui peças de roupas, ok? Então aí vocês podem pausar esse vídeo e vocês aí formarem frases, certo? Em relação aqui às cores, os nomes das cores, e em relação aos nomes aqui das peças de roupas, ok? White, grey, red, green, brown, blue e black, certo? Essas cores que vocês conhecem. E aqui as peças de roupa são a shirt, que é a camisa, shoes, que são os sapatos, jeans, que são as calças jeans, trousers, que são as calças, certo? No sentido lá da Inglaterra, dress, que é o vestido, e t-shirt, que é a camisa, ok? Então, how much is the book? Então a gente vai trabalhar aqui com preço, ó. Como vocês estão vendo aí em uma das páginas da nossa revisão, nós trabalhamos com preço. It is $23. É $23. $23. Ok? It's $23. É $23. How much are the sticks? Quanto custa os tacos, ok? How much is, quer dizer, qual é o valor no sentido de singular. How much is, ok? Que é só uma coisa. How much are, são duas ou mais coisas, ok? How much are the sticks? Quanto custam os tacos? 35. They're $35. Eles são $35. Aqui já, it is. Ele é $23. Então tem que ter essa atenção, certo? Uma situação singular e uma situação plural, ok? Cuidado com isso. Okay? O there is e o there are, que é o verbo haver ou existir, quando há alguma coisa ou quando tem alguma coisa. There is no singular,
certo? E na forma negativa é there isn't, não há. There are, no plural, e a forma negativa é there aren't, não há. Ok? There is a banana on the table. Há uma banana na mesa. There are 3 oranges on the table. Há 3 laranjas, tem 3 laranjas na mesa. There aren't any strawberries. Não há nenhum morango. There isn't any watermelon. Não tem nenhuma melancia, ok? Então, there is é isso, certo? No singular, in apple, there is a book. Ou there is an apple. Há um livro. There isn't any book. Não há nenhum livro, ok? No caso aqui de maçãs, no plural, na forma afirmativa, there are some apples. Há algumas maçãs. Na negativa, como ficaria? There aren't any apple. Não há nenhuma maçã, ok? Is there any melons? Tem algum melão aqui? No, there isn't. Não há. Is there any peach? Há algum pêssego? Yes, there is. Certo? Tem algum pêssego aqui dentro. Are there any bananas? Há algumas bananas? Yes, there are. Sim, tem. Are there any beans? Tem alguns feijões? No, there aren't. Ok? Então, olha, esse é o uso do there is e do there are. There is é situações singulares, certo? Há ou existe. There are são situações plurais, ok? Não há ou existem, ok? E as formas negativas, a forma negativa do there is é there isn't. E a forma negativa do there are é there aren't, ok? Então, bastante atenção aí para essa situação do there is e do there are, ok? Então, essa é a nossa aula, nós ficamos por aqui. Um abraço virtual para vocês e que vocês se preparem para fazer uma boa prova, ok? Nos vemos na próxima semana. Bye bye, see you next time.